que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações possam ser feitas diante dos vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Livro do Céu, volume 1, trecho 16. Serva de Deus, Luísa Picarreta. Luísa vence um julgamento terrível lutando contra os demônios. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu no meu interior? Tudo era horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes em mim, agora eu vi convertido em ódio atroz. Que pena que eu não podia mais amá-lo. Atormentou minha alma pensar que aquele Senhor era quem havia sido tão bom para mim. Que dor! Agora, e me ver compelida a detestá-lo, a blasfemar como se fosse o inimigo mais cruel, sem poder olhá-lo, nem as suas imagens. Porque apenas olhando para elas, segurando as imagens nas mãos, beijando-as, elas vinham a ser para mim causar um ímpeto de ódio e tanta força em pensar destruí-las, todas ou quebrá-las. E às vezes eu resistia tanto que a natureza tremia de cabeça aos pés. Então Luísa se viu nessa batalha tremenda, contra o seu próprio, a tentação que tinha no seu interior, de sentir ódio pelo próprio Deus que tanto ela amava, mas naquele momento ela estava sentindo assim, destruída, sentindo sem esse amor, sem esse amparo, e aquilo foi terrível para ela, a ponto de ter ódio, do próprio Deus. É tanto que ela, segurando as imagens, tinha vontade de quebrá-las, e chegava até quebrar mesmo, as imagens. De tanto que ela estava com aversão ao Deus, Muitas vezes, na nossa vida também nós passamos por isso. Sofremos tanto, recebemos muitos alívios de Deus, tanto amor, e depois, quando nós nos vemos no sofrimento, muitas vezes nós sentimos esse apelo a desprezar a Deus, não ter aversão às coisas de Deus. Então, ó Deus, que castigo mais amargo! Acredito que se não houvesse mais penalidade no inferno, a dor de não poder amar a Deus seria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocou diante de mim as graças que o Senhor me deu, agora me deixando vê-las como elas eram, uma obra da minha imaginação. E, portanto, ele me incentivou a poder levar uma vida mais livre e confortável. O diabo levou a Luísa a pensar que todo aquele amor que o Senhor tinha passado por ela, todas aquelas graças que ela tinha recebido de Deus, era só imaginação dela, que nada era verdade, o inimigo mentindo para ela, Então, muitas vezes, até nós mesmos somos tentados a pensar assim, quando estamos passando pela peleja. Ele me incentivou a poder levar uma vida mais livre, e confortável, apresentando para mim como verdadeira e me censurando, dizendo: este é o bem que você queria? Essa é a recompensa. Ele deixou você em nossas mãos. Você é nossa, pois tudo acabou. Não há mais esperança. E por dentro me senti jogando impulsos de indignação contra o Senhor. Porque Luísa chegou um momento que ela estava realmente acreditando no que as imaginações dela estavam, o que ela estava sentindo, nos ouvidos dela. O demônio falando para ela aquilo, e ela estava acreditando já que Deus tinha abandonado ela. A gente vê muito isso, muitas vezes, quando nós estamos desesperados. Quando não estamos vivendo ainda na divina vontade,
que ainda não temos o conhecimento total desse amor de Jesus, ou então mesmo que conhecemos, mas nós nos sentimos abandonados, quando nós não estamos firmes, né? Apesar de saber que a Luísa aqui já estava firme, né? Ela já estava sendo tudo permitido por Deus, tudo permitido. Jesus já tinha vindo falar para ela que ela ia passar por isso. Mesmo assim ela estava passando. Mesmo assim ela estava ainda caindo na tentação de imaginar que Deus tinha abandonado ela, que Jesus tinha abandonado ela, né? E por dentro me senti jogando impulso de indignações contra o Senhor e de desespero, que várias vezes, tendo encontrado alguma imagem entre minhas mãos, tão grande foi a força que do desdém que a quebrei. Mas enquanto eu fazia isso, chorei e a beijei-a, mas não sei dizer como, fui forçada a fazê-lo. Ela ficava triste quando ela via que ela realmente estava fazendo algo, que ela estava sendo levada pelo impulso de ir e desacreditar totalmente a ponto de quebrar até as imagens, aquela tanto que consolava ela, né? Que ela se consolava olhando. Agora, quem pode dizer o tormento da minha alma? Os demônios estavam comemorando e rindo. Quem fez de barulho de um ponto, quem do outro, que rugiu e que me ensurdeceu com gritos dizendo: veja como você é nossa, veja, não há nada a mais ser levá-lo para o inferno. De corpo e alma, então você verá o que faremos. Então eram tantos tormentos que os demônios falavam para ela que iam levar ela para o inferno. E às vezes eu me sentia sendo puxada por minhas roupas, agora a cadeira onde eu estava ajoelhada, e eles me enchiam tanto e gritavam que eu não podia rezar. E às vezes era tanto medo que, acreditando que eu tinha que me libertar, eu deitava na cama. Como esses acidentes aconteciam a maior parte da noite, mas mesmo lá eles me seguiram, puxando o meu travesseiro, cobertores. Agora, quem pode dizer o medo? O medo que eu senti. Não sabia onde estava, nem acima da terra, nem no inferno. Foi tanto medo que eles realmente me trouxeram de ir com eles para o inferno, que os olhos não podiam mais estar fechados para dormir. Eu era como alguém que está presa a um inimigo cruel, que jurou a qualquer custo que ele deve tirar a minha vida. E pensei que isso iria acontecer comigo quando fechei os olhos pela primeira vez. Então senti como se alguém colocasse algo dentro de mim para que eu tivesse que mantê-los abertos, para ver quando eles deveriam me levar. Quem sabe como eu poderia me forçar e me opor ao que eles queriam fazer? Então senti levantarem meu cabelo um por um suor frio que me penetrou nos ossos. Senti os nervos e os ossos sendo separados um por um, e eles estavam lutando junto para me pôr medo, de modo que fui forçada a manter os olhos abertos para ver quando eles vinham. Quem sabe como eu poderia me forçar e me opor ao que eles queriam fazer. Outras vezes me sentia incitada a tais tentações de desespero e suicídio, que às vezes me encontravam perto do poço, o ato de alguma faca me sentia puxando para dentro, ou mesmo pegando a faca e me matando. E era tanta força que eu tinha que fazer para escapar, que sentia dores da morte. E quando estava fugindo, senti-os vindo atrás de mim, e me sugeri que para mim era inútil viver. Depois de ter cometido tantos pecados, Deus me abandonara, porque eu não tinha sido fiel e de fato vi que havia cometido tantas maldades que nenhuma alma do mundo havia cometido. Então o inimigo levou a Luísa, tentou tanto ela, e ela chegou até sentir vontade de tirar a sua própria vida, né? E acabar ficando se culpando, achando que tinha muito pecado, que Deus tinha abandonado ela por causa dos pecados, né? Porque ela não tinha sido fiel, e o inimigo fez ela acreditar que realmente que aquilo que as imaginações dela era verdade.
Então nós precisamos estar, né, atentos. Isso aí mostra para nós que nós temos que ficar atentos às nossas inspirações, aquilo que vem muitas vezes nos nossos ouvidos, tirando a nossa paz, que é para nós sair da divina vontade, que é para nós abandonar, né, Jesus. De fato, vi que havia cometido tantas maldades que nenhuma alma do mundo havia cometido. Portanto, para mim não havia mais misericórdia pela qual esperar. Nas profundezas da minha alma me senti repetindo: como se pode viver como inimigo de alguém? Deus, você sabe que Deus que você tanto ofendeu, blasfemou e odiou? Aquele imenso Deus que a cercou em todos os lugares, e você sob seus olhos ousou ofendê-lo? Perdeu o Deus da sua alma. E quem lhe dará mais paz? Quem a libertará de tantos inimigos? Foi uma dor que eu não fiz nada além de chorar. Então, Luísa, mais uma vez, ela estava acreditando que ela tinha até blasfemado contra Deus, né? E que ele já tinha abandonado ela, e que agora ela não ia ter mais paz, né? E quem ia libertar ela daqueles inimigos? Então ela sentiu muita dor por imaginar que ninguém mais viria, que Jesus não viria mais para poder libertar ela, que ela já estava, né, entregue. Muitas vezes, quando nós fomos pegos por esse desespero, nós temos que estar na confiança, né? Sabendo essa história de Luísa, nós vamos lendo, nós vamos meditando e nós vamos adquirindo, né, uma nova visão, que nós podemos estar preparados também, porque quando nós estivermos passando por essas dores, nós temos que nos resignar a Deus, né? Pedir a misericórdia dele, acreditar e confiar totalmente, nos abandonar, né, no amor do Senhor. Que ao contrário, pode minar cada vez mais a nossa fé, ao invés de gerar frutos para nós. O sofrimento pode ser minado, né, a nossa fé. Às vezes eu costumava orar, e os demônios, para aumentar meu tormento, os sentia se apoderando de mim. E aqueles que me espancavam, aqueles que me cutucavam, e aqueles que estavam sufocando minha garganta. Uma vez que lembro que, enquanto eu orava, senti meus pés se abrir o chão e as chamas saírem, e eu estava afundando nelas. Tal era o susto e a dor que eu permaneci meio morta. Para voltar daquele estado, veio Jesus Cristo e Ele me devolveu. Ele me fez entender que não era verdade, e que eu tinha, não era verdade que eu tinha vontade de ofendê-lo, e que eu mesmo o conhecia. Uma tristeza muito amarga eu sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria ouvi-lo, que por agora eu tinha que ter paciência para sofrer esses assédios, e que então a paz deveria vir. Então o Senhor veio em socorro da Luísa, né? No momento que ela já não estava mais suportando, já estava sucumbindo, né? O Senhor veio para tirar e fazer ela lembrar, né, que tudo aquilo que ela estava vivendo era mentira, que ela não tinha vontade de ofendê-lo, por mais que às vezes ela ofendia, né, com aquele ódio, né, que ela estava sentindo, mas não era porque era vontade dela, mas é porque ela era forçada por inimigo a sentir aquilo. Então, uma tristeza muito amarga, eu sentia que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria ouvi-lo, e que por agora eu tinha que ter paciência para sofrer esses assédios, e que então a paz deveria vir. Então, a partir do momento que nós entramos em nós mesmos, em Deus, escutar a voz do Senhor, entender que tudo o que está acontecendo, todos os tormentos que estamos passando, é mentira, né, do diabo astucioso. Então nós vamos
adquirir novamente a paz no nosso interior. O Senhor vai devolvendo de novo, porque nós não estamos mais entrando no barco da mentira, do mentiroso. Nós estamos acreditando, nós começarmos a acreditar que Deus não é verdade, que Deus está conosco, né? Nesse meio tempo, quando cheguei aos extremos, e às vezes para me colocar em tormentos mais amargos, no entanto, desse conforto, a alma estava convencida, porque diante dessa luz é impossível para a alma não aprender a verdade. O diabo estava me tentando a não ter comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era uma ousadia ir para lá, e que se eu ousasse, Jesus Cristo não viria. Mas o diabo me fornecia tantos tormentos que demonstrava que isso me daria a morte. Mas a obediência o venceu. Nesta hora, nós temos que lembrarmos da obediência. Como a Luísa, ela se deixou levar pela obediência. Mesmo ela pensando tantos tormentos, mas mesmo ela escutando tantas mentiras do inimigo, ela se lembrou de que ela deveria ser obediente. E assim nós temos que ser, na obediência. Mas a obediência o venceu. E é verdade que às vezes sofri punição mortal para que eu dificilmente pudesse me recuperar após a comunhão. Mas como o confessor queria que eu fizesse isso absolutamente, não poderia fazer o contrário. Então eu lembro que, no entanto, eu não fiz isso várias vezes. Também me lembro que às vezes, quando eu orava à noite, os demônios umedeceram a lâmpada, às vezes, e eles rugiram para me fazer medo. Outras vezes, rumores, como se estivesse morrendo. Mas quem pode dizer tudo o que eles fizeram? É impossível. Portanto, esse trabalho duro, embora não me lembre tão bem, durou 3 anos. Mas eu tive os dias, as semanas de intervalo. Não que eles parassem completamente, mas mais tarde eles começaram a mitigar. Quer dizer, Luísa passou 3 anos ainda sofrendo esses tormentos terríveis, de tentações. E ela muitas vezes tremia de medo, tremia de medo, muito sofrimento. Mas ela venceu. Jesus venceu por ela, na verdade, que ele mesmo falou que era ele que venceria por ela, Então ela só era um instrumento do Senhor. Ele que vencia todas as barreiras, ele que vence na nossa vida, ele que vence em todos os impedimentos, que nós temos da nossa humanidade. O Senhor só quer nos purificar. Tudo isso foi para purificar Luísa. E ela se deixou, ser usada pelo Senhor para ser purificada. E assim nós que queremos viver, na divina vontade, assim nós temos que deixar. Mesmo que os tormentos venham, mesmo que seja duro, mas nós precisamos dar passos na obediência, confiando que Jesus não abandona. Mesmo quando vier nossas descrença, mesmo quando nós fomos tentados a dizer que nós não estamos vivendo a divina vontade, que nós só vivemos no pecado, que nós estamos repetindo tudo erro, mesmo assim nós temos que sempre levantar e confiar e obedecer, E aprendendo com Luísa, aprendendo com Jesus, como Jesus fez com Luísa, nós vamos aprendendo também a ter postura, uma postura de firmeza. Nós vamos colocando nos ombros de Jesus todas as nossas dores, pedindo para Ele que Ele venha nos purificando de todas as nossas descrenças, Nós possamos permanecer confiante na misericórdia que Ele há de vir, que Ele há de vir para nos tirar das nossas pequenez, que quando Ele vê nossas lutas, o Senhor está olhando para nós, está olhando as nossas lutas,
E Ele virá para nos consolar, se mostrando para nós o seu amor. Amém? Fiat.